Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no canal. Hoje é uma sessão especial, né? Estou em viagem, estou num cruzeiro, então se o vídeo estiver balançando um pouquinho, não é que você que bebeu algumas a mais, mas sim eu que estou aqui no cruzeiro e o barco está mexendo um pouquinho. Se você quiser participar das sessões de perguntas e respostas semanais, não deixe de enviar sua pergunta sempre nas quintas-feiras pelo nosso canal no Instagram, Leandro Ruschel. Na quinta-feira, então, abrimos a caixinha e você pode enviar a sua pergunta. Vamos lá para responder as perguntas desta semana. Ser advogado no Brasil é viável? Olha, você pode até ser, né? Agora, conseguir cumprir a função é mais difícil no momento em que não existem mais leis, no momento em que os direitos fundamentais foram rasgados, em que a lei é utilizada para fazer avançar uma agenda política ou o poder de algumas pessoas, protegendo uma corrente política e perseguindo a outra. Num país que opera dessa forma, fica bem difícil ser um advogado. Bolsonaro permanecendo inelegível, você acha que alguém indicado por ele tem chance? Só haverá chance de algum candidato vencer que seja permitido pelo sistema, né? Se não, vejamos, nós já não temos mais liberdade de expressão. Então, nós já vimos na última eleição que um lado, né, da disputa poderia falar tudo, poderia acusar o outro lado de tudo que quisesse, poderia mentir, enquanto o outro lado não podia falar nada, né? Foi sistematicamente censurado. Então, começamos pela falta de liberdade de expressão, né? A gente tem um resumo disso quando Bolsonaro foi proibido de chamar Lula de ladrão, porque isso seria uma ofensa. Já Lula poderia chamar Bolsonaro de genocida, porque isso seria liberdade de expressão. Acho que isso resume muito bem o que nós estamos vivendo no Brasil. Em segundo lugar, se não for só pela liberdade de expressão, se for um candidato que o sistema não quiser, vai ser declarado inelegível por algum motivo, ou até vai ser preso, quem sabe, né? Então nós não temos mais liberdade política no Brasil. Nós voltamos a um teatro das tesouras piorado, em que apenas aqueles autorizados pelo sistema podem concorrer, fazendo de conta, né, que eles são opositores, como nós tínhamos na época do PT e do PSDB, só que agora com bem menos liberdade ainda. Qual é o futuro da economia com o pacote de Haddad? Bom, o futuro não é, já até o presente, né? O que nós estamos observando é um aprofundamento do populismo fiscal, ou seja, o governo expande os gastos públicos a produzir uma falsa sensação de prosperidade, o que obviamente gera a inflação. E para piorar agora, a gente está vendo o corte de impostos para uma parte da população, em tese que tem menos recursos, para o aumento de impostos em relação àqueles que têm mais recursos, o que vai produzir o desincentivo à criação de riqueza no Brasil, né? Esses mais ricos vão ter um incentivo a mais para sair do Brasil, como se já não tivessem vários, e a gente vai cair então numa espiral inflacionária. Se a gente quiser ter uma olhada em como isso pode acabar, é só observar a história recente da Argentina, né, com um crescimento econômico negativo no segundo momento, né, depois desse primeiro momento de gastos governamentais expandindo a atividade econômica, a gente tem o inverso, porque isso não é sustentável. Inflação e o governo dependendo cada vez mais de expansão monetária para fechar suas contas, né? O que a gente pode esperar também é controle de fluxo de capitais, porque em determinado momento há uma aceleração da fuga de capitais e o governo, para fazer isso, bloqueia a saída de capitais do país, com o empobrecimento geral da nação, né? Qualquer governo de esquerda radical, como é o PT, né? O PT é esquerda radical, apesar de muita gente esquecer disso, tem como objetivo o empobrecimento das pessoas, porque pessoas pobres são mais fáceis de serem controladas. Uma sociedade empobrecida é muito mais fácil de ser escravizada, como a gente viu, por exemplo, na Venezuela, né? Então não é uma falha desse governo, é o objetivo empobrecer a nação. Quanto mais a classe média perderá nesse desgoverno petista? A classe média brasileira está em vias de extinção. Então, o povão mais pobre tem
os recursos lá das bolsas que o governo oferece, apesar disso ficar cada vez menos efetivo. Aqueles muito mais ricos que orbitam a máquina pública têm acesso aos recursos e a classe média vai sendo esmagada, né? A base de qualquer democracia, de qualquer país livre, é uma classe média pujante. Quando você tem o desaparecimento dessa classe média, você tem o desaparecimento também da liberdade política, da liberdade econômica. Então nós vamos acelerando nessa direção de esmagamento da classe média. Você tem esperança de uma melhora na economia do Brasil com os cortes anunciados ontem? Não, né? Esperança zero. O que nós temos é um teatro em que o Haddad se apresenta como good cop, né? Como o amiguinho do mercado, como o sujeito que tem consciência. Vejam só, né? O sujeito escreveu o livro lá comemorando tantos anos do socialismo, se declarando um socialista. É óbvio que esse sujeito não vai ter interesse em produzir uma economia livre, uma economia pujante. É uma economia socialista. E a gente tem o Lula lá como o bad cop, né, dizendo não tem como cortar, gasto é investimento, tem que colocar o pobre no orçamento e outras bobagens do tipo, e a gente vai vendo uma expansão ilimitada dos gastos. Então não me parece que haverá qualquer corte substancial. Creio que, na verdade, o que deve acontecer é ainda mais expansão de gastos com mais inflação, com algum momento esse estímulo que a gente está vendo inicialmente a economia se desfazendo e a gente entrando numa estagflação, ou seja, uma estagnação econômica com inflação, que foi o que marcou a época da Dilma, né? O PT está fazendo exatamente o mesmo, só que dessa vez será muito pior, porque na época da Dilma, quando ela destruiu o país, existia a possibilidade de ir para as ruas, de criticar, né, de fazer manifestação contrária. Agora não há mais liberdade. Então nós temos um cenário muito mais perigoso do que naquela época. Qual é a sua visão sobre o Drex? O Drex, que é uma moeda emitida pelo Banco Central, uma moeda digital emitida pelo Banco Central, é uma péssima ideia, é um péssimo projeto porque coloca mais poder na mão do governo, que tem a possibilidade de impedir que você utilize os seus recursos até mesmo para comprar alimentos, para se locomover. Esses recursos são facilmente bloqueados. Alguém pode dizer, mas hoje já existe a possibilidade de bloqueio judicial, né, bloqueios que estejam em banco e tudo mais, mas é um passo além, é muito mais fácil, é muito mais eficiente impor um controle sobre o gasto das pessoas, né? Então não é uma boa ideia para quem defende as liberdades básicas e quem defende a liberdade econômica. Esse é o tipo de medida que está sendo adotada em países como a China. Inclusive o próprio Banco Central americano, que não é uma instituição, digamos assim, né, pautada pela liberdade, está já se posicionando contra a criação de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Inclusive em vários estados, como na Flórida, isso é proibido, foi proibido já por lei, e há um esforço para que o Donald Trump também proíba a nível federal nos Estados Unidos uma moeda digital emitida por Banco Central. Trump pode tentar a reeleição em 28? Não pode. A Constituição americana, né, uma das emendas, deixa claro que um presidente pode ter no máximo 2 mandatos. Não precisa ser 2 mandatos consecutivos. Então ele não pode mais se candidatar em 2028. A imprensa vai continuar com o discurso anti-Trump até quando? Não entenderam o que aconteceu? Sim, eles entenderam. Eles entendem muito bem o que está acontecendo, mas eles acreditam que ainda tem meios de modificar a situação. Então eu não percebo qualquer mudança na postura da imprensa. Eles continuarão atacando Trump, continuarão atacando a direita, porque eles foram aparelhados. Hoje eles funcionam como um órgão de propaganda da esquerda e não há mudança aí no horizonte. Não percebo nenhuma mudança de postura. O que há por trás da relação atual entre Maduro e Lula? Bom, a imprensa, né, tenta passar a ideia de que a relação entre os dois estaria estremecida, mas eu não acredito nisso por um segundo. Lula foi um dos criadores do chavismo no âmbito do Foro de São Paulo, junto com o seu amigo, companheiro Fidel Castro. É um dos principais responsáveis pelo regime ainda estar de pé, e agora só criaram, né, artificialmente essa briga para não pegar muito mal para o Lula a defesa aberta de uma ditadura que todo mundo reconhece como tal. Então é apenas um movimento para não queimar ainda mais o Lula,
mas por baixo dos panos, né, nos bastidores, o governo brasileiro, o PT, a esquerda latino-americana continua fazendo tudo o que está ao seu alcance para manter no poder um ditador brutal, um regime brutal. Na verdade, eles invejam o regime venezuelano e queriam ter algo parecido no Brasil. Na Argentina, o dólar chegou a valer 1.000 pesos. Você acredita que isso pode acontecer no Brasil? Poder pode, né? Câmbio não tem teto. Obviamente que a situação ainda é bastante diferente. Por mais desastroso que seja o governo do descondenado, o Brasil ainda tem reservas, nós temos uma economia muito maior do que a economia argentina, exportamos muito mais. Por sorte, o governo não tem um controle absoluto, né, sobre o Congresso. Não me parece que há forças suficientes para colocar o pé na jaca para chegar a esse nível de desarranjo, mas é algo que não pode ser descartado. Então, acho que é improvável ainda que a gente chegue nessa situação de R$1.000 por dólar, mas nós não podemos descartar, né, ou desconsiderar a capacidade dos companheiros em colocar os pés pelas mãos, em destruir a economia brasileira. Isenção do imposto de renda até 5 mil. Qual é a sua opinião? Bom, eu sempre vou defender corte de imposto, onde puder ser feito, como puder ser feito. Agora, do jeito que foi apresentado, me parece populismo fiscal, né? Você tira imposto de um lado, aumenta imposto de um outro, se colocando numa posição de Robin Hood, e enquanto isso as contas públicas continuam promovendo déficit atrás de déficit, né? Apresentando déficit atrás de déficit, melhor colocando. Então, o que deveria ser feito em primeiro lugar é corte de gastos públicos. Depois a gente vem e faz corte de impostos. Quanto mais corte de impostos, melhor. Agora, se você faz de conta que faz corte de gastos e ainda apresenta a possibilidade de cortar impostos, mas para aumentar impostos de uma faixa da população, isso é populismo fiscal, né? Isso não vai funcionar. É óbvio que é apenas uma propaganda para deixar esse pacote de corte de gastos não ser negativo do ponto de vista de apoio popular. Então é óbvio que isso não vai dar certo. Com quantos dólares, mais ou menos, uma família com 2 adultos e 3 crianças daria para ir embora para os Estados Unidos? 100 mil dólares é pouco? É muito difícil de responder, porque depende, né, do seu padrão de vida, depende de qual será a sua renda. Se você vem com esses recursos e pretende, digamos assim, viver, né, de investimentos ou da renda desse curso, eu creio que é pouco. Uma coisa que é importante, e esse é o maior erro que eu vejo de quem vem aqui para os Estados Unidos, é organizar a sua vida financeira e a sua vida profissional para gerar renda. Muita gente vem e pensa, lá eu vou dar uma olhada no que eu vou fazer, né? Eu vou tentar alguma coisa. E esse é o grande problema. Você precisa já definir qual será a sua atividade, onde você atuará, qual será a sua renda e encontrar aí o equilíbrio. Muita gente vem e tenta essa, né, de fazer alguma coisa e acaba se dando mal. É um mercado diferente, é um mercado que tem muitas oportunidades, mas você precisa saber como atuar, né? Então, num primeiro momento, se preocupe não tanto com a reserva, é claro que uma reserva é importante para dar uma estabilidade, mas sim qual será o seu ganha-pão, né? Como é que você produzirá a sua renda. Mas para não deixar a resposta muito genérica, eu posso dizer que pelo menos aqui nos Estados Unidos você precisa produzir uma renda de uns 5 mil, 6 mil dólares mês para uma família. Seria o mínimo do mínimo para ter uma vida minimamente confortável, né? Claro que quanto mais, melhor. Você pode partir assim da renda média do trabalhador americano, que é por volta de 70 mil dólares ano. Então, só para você ter uma ideia, dá mais ou menos esse valor que eu falei, talvez um pouquinho mais. Mas isso para ser a média, né? Se você quer ter uma vida com mais conforto, aí precisa ter uma renda maior. Ainda dá tempo de comprar dólar? Sim, né? Sempre há tempo. O que você tem que desenvolver é uma política de alocações aos poucos. Nós lidamos com investidores brasileiros aqui nos Estados Unidos há muito tempo, né? Eu vim para cá em 2014 para oferecer esse serviço e eu vejo que um erro é sempre se concentrar em quanto está o câmbio agora e tentar achar o melhor ponto de compra do dólar, quando ele está mais barato, né? E isso acaba mudando a perspectiva, ou tirando a perspectiva correta, que eu quero ao longo do tempo ir fazendo diversificação do meu patrimônio.
Então, se você tiver essa perspectiva de longo prazo, não vai fazer diferença se você entrou a 4, a 5 ou a 6, porque no longo prazo o valor deve ser bem maior, né? Então não se preocupe tanto quanto está o dólar agora, se preocupe em desenvolver uma política de fazer alocações aos poucos em investimentos denominados em dólares. O Brasil tem algum partido de direita para apoiarmos? Não, o Brasil não tem nenhum partido de direita. E eu acho que nem terá tão cedo, porque se ele for criado, ou se tentarem criá-lo, ele será barrado pela Justiça Eleitoral, que já está, né, há um bom tempo, não só a Justiça Eleitoral, mas a Justiça como um todo, no movimento de banir a direita do Brasil. Como começar a investir do zero? Bom, em primeiro lugar, você já deu o passo inicial, que é pensar nisso, que é se preocupar com isso. Infelizmente, a maioria das pessoas não se preocupa com isso. Então, parabéns aí pelo primeiro passo. Você precisa colocar no papel um plano. E esse plano envolve, num primeiro momento, você definir um orçamento. Ou seja, quanto você ganha, quanto você gasta e como é que você ajusta esse orçamento para ter um saldo. Você quer buscar um saldo para poder investir, afinal de contas você só vai investir se você tiver uma diferença entre receitas e despesas. Basicamente você tem que trabalhar para aumentar essas receitas e diminuir essas despesas, né? Uma dica que eu posso dar nesse sentido é colocar um alvo e utilizar aquele dinheiro que entra, tipo você tem um salário ou qualquer outra fonte de renda, e já separar 5%, 10%, 15% ou 20%, quanto mais melhor, para você investir, né? Esse deve ser o seu primeiro gasto, e não deixar para ver quanto vai sobrar no final do mês para poupar, porque aí fica muito mais difícil, né? Como dizem aí, dinheiro na mão é vendaval, você acaba fazendo a despesa quando tem a receita. Então, coloque um alvo de investimento, um percentual da sua renda para poupar, né? E aí você vai buscar uma forma de poupar e de alocar esses recursos que seja mais eficiente possível. Num primeiro momento, você pode buscar coisas simples, como um CDB que pague, né, pelo menos 100% do CDI, você pode buscar títulos públicos. Aqui na Liberta Investimentos, que é a empresa que eu criei há mais de 2 décadas para ajudar as pessoas justamente a investir, nós oferecemos esse tipo de assessoria. Conforme você vai tendo mais recursos ao longo do tempo, você pode diversificar esses investimentos. Você pode investir em ações, você pode investir no exterior, né? Nunca foi mais fácil do que é hoje. A partir de $100 você pode fazer investimento no exterior só com o seu celular. Nós também oferecemos essa solução. Então esse seria um começo. E obviamente que ao longo desse processo é importante que você estude, você entenda como o mercado funciona para investir melhor, né? Essas são as dicas iniciais que eu posso dar. Você acredita que o Alckmin pode fazer o mesmo que Temer se a economia ficar muito ruim? Olha, eu acho que até pode acontecer em algum momento, né? Se o barco realmente estiver afundando e o sistema achar que corre risco em fazer um movimento desses, mas ainda está muito longe de uma destruição que promoveria tal mudança. Por enquanto o sistema está muito bem, obrigado, né? Foram todos blindados aí pelo fim da Lava Jato. Tem uma briga agora em relação às emendas, né, que pode gerar algum descontentamento e pode desembocar em algum pedido de impeachment, mas eu acho que eles vão se acertar antes disso. Eu não vejo um risco no curto prazo para o descondenado, não. E o pendrive de 6 GB do Glenn? Ele disse que teria mais coisas, mas até agora nada. Eu fico só imaginando a pressão que deve estar acontecendo aí sobre a Folha de São Paulo para impedir, né, novas revelações, porque o que já saiu à tona é gravíssimo, é batom na cueca. Perto do que foi revelado pela Vaza Jato, como foi chamado na época, né, conversas entre Moro, procuradores, é muito mais sério. Imagina você, né, que naquela época você tinha Ministério Público, você tinha um juiz de primeira instância, você tinha instâncias revisoras. Aqui você tem ministro relator atuando como vítima, atuando como procurador, como um acusador em vários momentos. E aí você tem comunicações internas lá na Justiça Eleitoral, em que um braço direito do ministro fala para o investigador: olha, nós precisamos tirar esses caras aí de circulação, se referindo à revista Oeste, né? Ah, mas eu não achei nada. Ah, então seja criativo, né? Imagina se tivesse uma conversa parecida entre os procuradores lá e o Moro dizendo: tá, vocês acharam algum crime? Não. Pô, então inventa aí,
né? Seja criativo. Então isso demonstra o nível de degeneração que a justiça brasileira alcançou, e o que saiu já é suficiente para anular todos esses processos, né, que já são nulo de pleno direito desde o começo. Mas enfim, deve ter mais coisa, mas deve estar havendo uma pressão muito grande para a Folha não publicar mais nada. Você compraria Bitcoin agora? Você tem que entender que tem duas maneiras de você trabalhar no mercado. Tem N maneiras, né, mas duas assim que a gente poderia resumir. Uma é, você desenvolve uma estratégia de comprar ativos ao longo do tempo que você acredita. E aí o preço não importa muito, seja uma ação, seja Bitcoin, seja qualquer outro ativo. Você está investindo para o longo prazo. A outra forma de atuar é tradando. Você compra hoje um ativo para vender, sei lá, amanhã, depois de amanhã ou daqui a algumas semanas a um preço mais alto. Ou faz o inverso, né? Vende para comprar mais barato, o que os traders fazem. Ou você pode fazer as duas coisas também, né? Você pode ter uma carteira de alocação para o longo prazo e ficar tradando no curto prazo, se você tem essa capacidade, esse conhecimento, enfim, esse perfil. Então, se você acredita no Bitcoin como uma reserva de valor, você vai comprando ao longo do tempo. Se você está tradando, me parece que exatamente agora está um pouquinho caro, está um pouquinho sobrecomprado e pode dar uma corrigidinha no curto prazo. E aí você tem um ponto de compra melhor logo à frente, né? Então você tem que entender essas duas possibilidades de atuar para você não cometer o erro de atuar como investidor, mas ficar comprando e vendendo, trocando pé, né? Muita gente acredita que tem a capacidade de encontrar os melhores pontos de compra e venda e acaba fazendo o inverso, acaba comprando perto das máximas e vendendo perto das mínimas por uma reação emocional ao mercado, né? Então não faça isso. Por que os grandes empresários não reagem a esta loucura econômica? Bom, por dois motivos. Primeiro, nós vimos que aqueles empresários que se colocaram contra o descondenado foram alvo de busca e apreensão, né, a possibilidade até de prisão, censura, perseguição. E aqueles que são a favor são beneficiados, direta ou indiretamente, né, seja com empréstimos do BNDES, com acesso a mercados, com uma regulamentação favorável aos seus negócios, crédito barato, enfim. Então nós temos os amigos do rei, que independente, né, se faça chuva ou faça sol no Brasil, eles estão ganhando muito dinheiro. Então por esses dois motivos, né, primeiro a gente tem os benefícios para os amigos do rei e para quem não aceita os benefícios, a gente tem perseguição política. É mais ou menos como dizia o Pablo Escobar, né, plata ou plumo, ou seja, ou você me apoia pelo bem, que você ganha, né, plata, dinheiro, ou é chumbo para quem se coloca contra. Esse é o estado do Brasil hoje. O comunismo e o Islã têm a probabilidade de se unirem de fato contra o Ocidente? Não só tem a probabilidade, como isso aconteceu há muito tempo, né? Leia o livro do general Pachepa, o Disinformation, que explica como a então União Soviética instigou esse sentimento anti-ocidental, anti-judaico até, na comunidade islâmica para favorecer a própria União Soviética e o movimento comunista, né? Então eles fazem isso há muito tempo. Por exemplo, a Organização pela Libertação da Palestina, né, a OLP, que foi a primeira organização mais efetiva nessa causa palestina, foi criada com a ajuda fundamental do Serviço Secreto Soviético. Não necessariamente só a KGB, mas outros serviços, porque os soviéticos eles terceirizavam a inteligência para os países do leste europeu. Por isso o general Pachepa, que era um general romeno, cuidava do Oriente Médio. E então todo esse movimento anti-Israel, anti-Ocidente no Oriente Médio foi instigado, foi exponencializado pelos comunistas e eles continuam fazendo isso. Trump facilitará a vida de quem deseja emigrar legalmente para os Estados Unidos? Olha, eu acho até que sim, especialmente se você tem um nível educacional maior, se você tem uma capacidade de produzir riqueza. Ele já deixou claro em diversas oportunidades que é esse tipo de gente que ele quer nos Estados Unidos, como deveria ser em qualquer país, né? Você quer atrair os talentos, você quer atrair quem produz e não quem dependerá do sistema. Por exemplo, ele ventilou a possibilidade de dar um green card para todo mundo que se forma nos Estados Unidos. O que realmente ele quer evitar, quer barrar, na verdade, é essa imigração de pessoas que não tenham capacidade de agregar no país, né? De um serviço muito... pessoas que oferecem serviço muito básico, que não têm conhecimento. Enfim, esse é o tipo de imigração que ele quer
limitar, né? E os estudos mostram, se não me engano, saiu um estudo na Dinamarca, que realmente aquelas pessoas de maior capacidade intelectual, de maior preparo profissional, né, de maior capacidade empreendedora, acabam oferecendo um resultado positivo para o país ao longo da sua vida de trabalho, enquanto aquelas pessoas de nível profissional mais baixo acabam oferecendo aí um custo ao longo da sua vida profissional para o país que os acolhe, né? Isso me parece uma coisa bastante evidente. Mark Zuckerberg se encontrou com Trump. Acho que pode nos ajudar na luta contra a censura no Brasil? Não. O Mark Zuckerberg foi um dos principais responsáveis pela eleição do Biden. Ele colocou 500 milhões de dólares para bancar, né, dizendo que era para deixar as eleições mais seguras durante a pandemia, mas na verdade esse dinheiro foi utilizado por centenas de ONGs esquerdistas para capturar aqueles votos por correio, né, e produzir a vitória de Biden. O Facebook sempre censurou a direita nos Estados Unidos e no Brasil também, e esse encontro com o Trump é mais para se proteger, né? Não acredito nele como uma figura defensora de liberdade de expressão, ao contrário, é um sujeito que está aí comprometido com o globalismo, com a esquerda, e agora está apenas se movimentando para evitar algum problema para ele, né? Não é um sujeito que vá aí defender as nossas liberdades.